Então, moçada, o T60 aqui, né? T60. O que que fala? Tem um automóvel que desloca-se numa estrada com reta, né? Com velocidade constante de 36 km por hora. Esse 36 km por hora, vocês têm que lembrar que isso aqui, ó, corresponde a uma velocidade inicial, né? Constante, de 10 metros por segundo, certo? Tem que dividir por 3,6. Devido a um vazamento, o carro perde óleo à razão de uma gota por segundo. Tá? O motorista pisa no freio, introduzindo uma aceleração constante de retardamento até parar. Tá? Então aqui mostra a velocidade final do veículo. Tá? Zero. As manchas de óleo deixadas na estrada durante a freada estão representadas na figura aqui do próprio enunciado. Tá? Então ele mostra aqui, ó, que no primeiro momento o carro está em MRU, ou seja, percorre a mesma distância com a mesma velocidade, tá? De 10 metros por segundo, certo? Aqui, ó, 10 metros por segundo nesse intervalo. Então, tudo isso aqui, ó, é um movimento retilíneo uniforme. E depois o carro aqui, ó, entra em movimento variado, né? Então, ó, essa parte aqui, ó, já é MRU aqui, ó. Desculpe, MRUV, desculpe, tá? Porque já tem aceleração. Olha aqui as distâncias aqui, ó, né? Então vai deixando uma gotinha de óleo, né, de vazamento a cada segundo aqui. Portanto, a gente pode concluir que a aceleração de retardamento, né, então uma aceleração retardada aí, vale quanto? Tá? Então eu já deixei meio que engatilhado aqui, ó, o desenho para a gente poder fazer aqui, ó, tá? Então o que que eu vou marcar aqui, ó? Eu vou marcar o seguinte, ó, isso aqui, ó, é MRU, ó, isso é MRU. Isso aqui tem velocidade de 10 metros por segundo, que é o que ele está falando, ó, 10 metros por segundo, tá? E aqui já começa a mudar, ó. Então aqui começa o MRU-V aqui, ó. Ó, aqui começa o movimento variado, tá certo? E é o que acontece, ó. Cada gotinha deixada aqui, ó, tá passando um segundo aqui, ó. Uma outra informação importante aqui, ó. Um segundinho aqui, ó. Certo? Um segundo, e aqui também um segundo, tá? Até ele parar aqui, ó. Então essa velocidade aqui é a velocidade final de parada aqui, ó. Tá? E aqui, ó, a velocidade inicial que inicia o movimento MRU, ó. Tá? Então essas informações vocês tinham que ter extraído aí do problema, tá? Então vocês tinham condições, mediante o que a gente já estudou, coisa e tal, tá? Então teriam totais condições de fazer isso. Então aí tem duas maneiras de vocês resolverem esse problema, né? O primeiro seria usando a equação da velocidade, que é a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? A velocidade final é a velocidade de parada aqui, ó, tá? Então ela vale zero, tá? A velocidade inicial é quando inicia o movimento aqui, ó. Ela inicia com 10 metros por segundo, ó, 10 metrinhos por segundo. Mais a aceleração, certo? Vezes o tempo que ele leva para parar. Então, olha só, é só a gente contar agora aqui, ó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ó, tá? Leva então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 segundos no total. Então o ΔT aqui, ó, corresponde a 5 segundos. Com isso a gente consegue calcular a aceleração. Eu passo 10 para o outro lado, isso aqui fica negativo.
Aqui fica 5 vezes a aceleração. O 5 passa dividindo, então eu vou ter 10 dividido por 5, que é igual a aceleração. Então, a aceleração aí é 10 dividido por 5 dá 2, negativo. Menos 2 metros por segundo ao quadrado aqui, tá bom? Então, esse que é o valor da aceleração aí, galera, tá? Perfeito? Então, mas só que isso não era o único jeito de fazer. Vocês tinham uma outra forma de resolver esse problema também. Qual seria a outra forma? Vocês usarem a equação de Torricelli aí, tá? Então, o que tem a ver a equação de Torricelli? Envolve v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância aqui, ó, certo? Tá? Então, a gente já sabe quando inicia o MRU, o MRV, tá? E lembra, ó, a gente só pode usar essas equações aqui no MRV, que é para calcular a aceleração, ok? Então, ó, tudo isso aqui, ó, tá? Toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui é o tal do MRV aqui, ó, tá? Que tem a aceleração. Muito bem. Então, a gente já sabe que a velocidade final é a velocidade de parada, que é zero. A gente sabe que a velocidade inicial, que inicia o MRV, é de 10 metros por segundo, certo? E a gente sabe quanto que ele andou aqui, ó. A distância está aqui, ó. Primeiro andou 9 metros, tá? Depois andou mais 7 metros, então 9 mais 7 dá 16. Depois andou mais 5 metros aqui, ó, tá? 16 mais 5 dá 21. E depois andou mais 3 metros, 21 com 3 dá 24. E mais um metrinho final aqui, ó, que dá 25. Então, ó, o nosso ΔS aí é de 25 metros até ele parar totalmente. Então a gente tem todas as informações. Nós temos a velocidade inicial, que é zero ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é de 10 metros ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é de 25 metros aqui, tá? 0 ao quadrado dá 0, 10 ao quadrado dá 100, 2 vezes o 25 aqui, ó, dá 50A, né? 50 que multiplica a aceleração. Esse 100 que está desse lado passa para o lado de cá, ó, tá? Passa com valor negativo, então isso aqui passa a ser menos 100, ó, tá? E isso aqui é igual a 50 vezes o A. O 50 que está multiplicando passa dividindo, então eu vou ter menos 100 dividido por 50, isso é igual à aceleração. Então, a aceleração nessa situação aí, 100 dividido por 50, isso é 2. Só que tem um sinalzinho de menos ali, ó, menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quis mostrar para vocês que vocês tinham dois caminhos aí para poder encontrar a solução aí, né? Tá? Ainda teria até um terceiro, né? Que é usar a equação da função horária da posição, tá? Mas eu não vou fazer. Façam aí para verificar, tá? Façam, mas eu não vou fazer não para não esgotar muito aqui esse vídeo já ficou bastante grande, tá bom? Era isso.